noite a todos. Vamos continuar com o livro que temos estado a analisar capítulo a capítulo, que é Os Mensageiros. Hoje, capítulo 30, e fazer só um pequeno resumozinho do capítulo 29, que tinha como título Notícias Interessantes. Vimos nesse capítulo que era uma grande bênção viver na colónia Nosso Lar. O Campo da Paz, uma colónia de classificação inferior a Nosso Lar, tinha sido fundado há 2 séculos e tinha por finalidade abrigar os que desencarnavam em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. No capítulo 30, portanto, o título é Em Palestra Afetuosa. Este capítulo está englobado na segunda parte do livro Os Mensageiros, pois o livro divide-se em 3 partes. Esta segunda parte vai do capítulo 14 ao 32. Irei fazer a leitura, o resumo e depois faremos a reflexão do capítulo. Então, iniciando. Voltávamos em conversação amiga para as belezas de Nosso Lar, quando Aldunina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou no Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu: morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha, no mundo, a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em Nosso Lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília, vivaz, acentuou sorrindo: isso deu-se também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado de alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal, porque, se o casamento humano é um dos mais belos actos da existência na Terra, porque deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura. E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos à revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldunina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar, além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso: continuem falando-nos da irmã que se mudou para Nosso Lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio, se você, Cecília, está aguardando um prémio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente.
Cecília sorriu e retrucou: isto é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo porque estava em situação inferior à dele. Mas António, como superior, poderia descer e buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimónio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colónia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva para se preparar por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colónia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina honrada, quando ganhei o prémio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado: mas não têm vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colónia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colónia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é, mais que tudo, um avançado centro de enfermagem rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilómetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e rematou: nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso
e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não. O trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara em média 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. E, talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E, sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Pronto, depois fiz um pequeno resumozinho do que tratámos neste capítulo. Os capítulos deste livro são pequeninos. Portanto, assistimos aqui a casamentos na vida espiritual, também é possível. No caso, o matrimónio entre António e Isaura, ambos tarefeiros espirituais e que vivem em nosso lar. Vimos os preparativos de Isaura, que residia em Campo da Paz. Campo da Paz, uma colónia de classificação inferior a nosso lar. Portanto, ela, para mudar para uma colónia de classificação superior, precisou de fazer algumas modificações no seu comportamento. E ambas estas colónias são colónias ainda umbralinas. Portanto, são colónias ainda de classificação muito baixa, quer o nosso lar e mais inferior então ainda Campo da Paz. Campo da Paz ainda está mais perto da crosta terrestre que o nosso lar. Portanto, para poder consociar-se e viver com o marido em nosso lar. Vimos que alguns ministérios no Campo da Paz têm finalidades básicas dessa colónia espiritual e que vimos também que Campo da Paz não possui 2 ministérios que, por exemplo, já existem na colónia de nosso lar. Os postos de socorro são da jurisdição de Campos da Paz e estão eles distanciados entre uns 10 e 10 km para poder mais facilmente socorrer algum irmão que necessite dessa missão. As reencarnações são encaminhadas e supervisionadas no Campo da Paz. Vimos as tarefas de Cecília e de Aldonina e vimos que a prática da volitação entre tarefeiros de Campo da Paz e o cooperativismo existente entre eles, quando por ocasião do cumprimento de suas obrigações junto de encarnados. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando à intelectualidade elevada se alia o amor sublime. Depois fiz uma pequena reflexão do capítulo. As jovens relatam no caso de Isaura que se casou no Campo da Paz há 3 anos e depois foi residir para nosso lar em companhia do esposo. Funcionário e ele esposo dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. É um dos ministérios da colónia de nosso lar. Um dos chefes de serviço na colónia aconselhou, porém, que Isaura se preparasse durante 6 anos consecutivos no Campo da Paz, antes da partida definitiva em que ela anuiu a esse preparo.
esclarecendo que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval de sentimentos. Isaura aceitou a sugestão, trabalhou durante esse tempo no campo da paz, adquirindo valores culturais e aprimorando-se no campo do pensamento. No campo da paz verificamos que há instituições de entretenimento parecidas com o nosso lar, mas estando muito próxima à crosta, as tempestades que atingem obrigam os seus moradores a serviços constantes. A colónia assemelha-se a um avançado centro de enfermagem rodeado de perigos, porque os ignorantes e infelizes cercam a colónia por todo o lado. De 10 em 10 quilómetros vimos já nas zonas vizinhas à colónia a existência de postos de socorros que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. Por fim, Cecília e Aldonina desenvolvem ali tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. O Campo da Paz prepara em média 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende mais ou menos os primeiros 7 anos de existência carnal. Eles vão muito à crosta, mas sempre em grupos, usando as faculdades de volitação, que no seu caso são bastante adestradas. E muito obrigado por me terem escutado. A palestra é pequenina, os capítulos também não dão para muito mais.